aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Aos Romanos, capítulo 7, verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É difícil para o homem natural admitir, né, o quanto que ele é pecador. Não é difícil o homem aceitar que é pecador. Admitir que tem algumas falhas, alguns erros. Isto não é difícil para o homem admitir que falha, que tem erros, que tem alguns pecados. Isto não é difícil. O cristão maduro na fé, aquele que foi iluminado e divinamente instruído e devidamente instruído na Escritura, no entanto, ele não pensa assim. A sua reflexão, a sua convicção, ela é muito mais profunda do que isso. Ele diz, como exclama o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. É difícil para o homem admitir o seu estado de miséria e de pecado. É desconfortável, né? É humilhante. Nós somos ensinados a pensar positivamente, né? A fazer aquele esforço, né? de negar as fraquezas, né? E ressaltar, né, aquilo que a gente entende ser positivo, né, e a pensar positivo, e a pensar positivo acerca de nós mesmos, né? E dizer assim, miserável homem que sou, isto soa deprimente, né? Soa uma coisa muito negativa, muito deprimente, né? Admitir que não é um meio pecador, mas que é um pecador por completo, né? Inteiramente pecador, totalmente pecador. É difícil para o homem, naturalmente, é difícil para nós admitir. Não, mas não se você tiver um Salvador. Não se nós tivermos um Salvador. Esta é a diferença do cristão amadurecido, devidamente instruído pela palavra do Senhor. Ele não tem receios de admitir, como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Ele não tem esse receio de afirmar isso sem medo para o homem natural, para aquele que não tem um Salvador, para aquele que não entende quem é o Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ter cristãos que já tiveram um contato com a palavra, que já tiveram um contato com o Evangelho, com a Bíblia, que podem ter essa compreensão ainda superficial, essa compreensão que não é uma compreensão realmente profunda da palavra e daquilo que a Bíblia diz, porque Cristo só faz sentido, Cristo só é um Salvador. A necessidade da cruz é exatamente porque o homem é um miserável pecador. Porque se houvesse alguma coisa em nós que pudesse ser útil,
ser aproveitável por Deus, se houvesse em nós alguma coisa realmente que fosse boa, Cristo não seria necessário. Então, quanto mais o homem olhar para si e enxergar nele bondade e coisas virtuosas, menos Cristo será relevante para ele. Menos o Salvador será relevante para ele. Então, o cristão verdadeiro, como aqui o apóstolo Paulo e como outros homens de Deus na Bíblia, não tiveram receios de reconhecer quem verdadeiramente eram. Por quê? Porque tinham uma esperança, porque tinham um Salvador. O homem que não tem um Salvador, realmente é muito difícil admitir que é assim, né? É muito desconfortável, é muito complicado realmente você admitir que você é um miserável homem, um homem miserável, porque você não tem esperança em ninguém, em nada. Mas o cristão não, o cristão ele tem uma esperança. A sua esperança está em Cristo, a sua esperança está na redenção, na obra que Cristo fez por nós. Então é por isso que esta ceia, comer da carne do corpo de Cristo que o pão representa, e beber o vinho que representa o seu sangue, faz todo sentido para nós que estamos aqui e que cremos que Ele é o nosso Salvador. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é a nossa propiciação, em que Paulo diz que Cristo é a nossa propiciação, ou seja, é a nossa propiciação diante de Deus, é o que nos habilita diante de Deus, é o que nos permite estar diante de Deus, é a nossa salvaguarda diante de Deus. Diz que Ele é a única esperança, a única propiciação. Não há nenhuma outra, não há nada em nós mesmos, mas só em Cristo. Ele é a nossa propiciação diante de Deus, ou seja, Ele é a coisa boa diante de Deus para nós. A única coisa boa, a única coisa útil diante de Deus para nós. Então, para o homem que ainda não foi iluminado com a revelação de quem Cristo é, para o homem que não se enxerga desta forma, como Paulo se enxerga, realmente é um desespero, e é uma coisa muito difícil você admitir tal circunstância. A tendência do homem é negar isso, negar, tentar esconder as suas desvantagens e mostrar aquilo que ele considera ser vantajoso, ser apresentável diante de Deus. Mas veja que coragem deste homem, não é? Veja a coragem deste homem dizer: miserável homem que sou. Ele está escrevendo esta carta para pessoas que na verdade ele nem conhecia pessoalmente. Alguns talvez ele conhecesse pessoalmente, mas a maior parte dos destinatários desta carta, Paulo não conhecia pessoalmente. E ele chega com esta apresentação: miserável homem que sou, para pessoas que ele nem propriamente conhecia, pessoas que não eram do seu círculo de amizade, pessoas que não eram da sua intimidade. Você vê com que franqueza, com que tranquilidade o homem pode até chegar ao ponto de reconhecer que é um miserável, depois de ter feito uma coisa assim, totalmente reprovada diante das pessoas, e porque ele foi surpreendido, né, no seu delito, no seu crime. Então, não tendo como
esconder o que fez. Então ele pode até chegar ao ponto de reconhecer esse estado de miséria, mas não com esperança. Mas não com esperança. Mas não com esperança em Cristo. Porque Paulo está dizendo: miserável homem que sou. Mas depois ele diz: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem naturalmente em circunstâncias normais, e não em uma circunstância como essa, de ter sido flagrado num delito, ele pode dificilmente admitir que é um miserável pecador. Os homens até podem admitir que são pecadores, mas admitir que é um miserável pecador, esse acréscimo, né? Miserável é uma coisa que precisa da obra, da graça e do Espírito de Deus em seu coração, não é? Porque o quanto somos pecadores, admitir que somos pecadores, que um é pecador, às vezes até aquele que não é um cristão, ele é capaz de admitir que ele tem falhas, que ele tem erros, que ele tem pecados. Agora, chegar ao ponto de dizer miserável pecador. E o que significa? Qual é a implicação de nós sabermos essa condição de miserável pecador? É porque quando o homem realmente chega nessa convicção, nessa compreensão, o Cristo da cruz, o Cristo crucificado, o Cristo que foi dado em seu lugar, vai lhe resplandecer nos olhos. Vai ser a melhor notícia que ele poderia ter ouvido na vida dele. A mensagem de que o Cristo morreu para a salvação, para a remissão dos miseráveis pecadores, vai soar nos seus ouvidos como uma boa nova, como uma boa notícia, como uma coisa maravilhosa. É por isso que é com esta convicção que nós comemos o pão e que nós bebemos o vinho, querido. Não é porque nós acreditamos que somos pessoas boas, não é que somos pessoas maravilhosas. Cristo não morreu por pessoas maravilhosas, Cristo não morreu por pessoas boas, Ele morreu pelos ímpios, Ele morreu pelos miseráveis pecadores. Agora, se o homem não chega a essa convicção de que ele é um miserável pecador, Cristo não vai parecer maravilhoso, mas vai parecer ofensivo, vai parecer uma ofensa, vai parecer desnecessário. Cristo não será relevante para a sua vida o suficiente a ponto disso tomar o seu coração e encher o seu coração de alegria e de paz e de tranquilidade. Então, a Bíblia não poupa adjetivos para falar de nós, homens, dos adjetivos que nós não gostamos naturalmente. A Bíblia não poupa adjetivos que no homem não gosta. A Bíblia não poupa os adjetivos negativos. Nós vemos em Romanos capítulo 3, um texto que nós falamos e repetimos várias vezes. Aqui está cheio de adjetivos que nós não gostamos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verso 10, Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram.
e juntamente se fizeram inúteis. Há uma ênfase aqui, né? Porque extraviar e inútil são praticamente quase que sinônimos, não é? Extraviados e inúteis. Paulo está dizendo, todos se fizeram juntamente inúteis, extraviados. Vê que a Bíblia não poupa adjetivos negativos para o homem, não é? O que é extraviado? O que é o inútil? Eu vou usar uma palavra aqui bem forte e que vai fazer você entender e vir à tua mente, né, o que significa imprestável. Vê que ser chamado de imprestável é uma ofensa assim, é uma das piores ofensas que você pode ouvir de alguém. Imagina alguém te chamar de imprestável. Você é um imprestável. É difícil ouvir isso, não é? É muito difícil ouvir isso, não é? Mas é o que a Bíblia está dizendo. É este o termo que significa extraviado e inútil. É o que significa extraviado e inútil. Imprestável. A Bíblia está dizendo, todos se tornaram isto. Todos se tornaram imprestáveis e inúteis. Ele diz, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. A Bíblia não diz que nós somos capazes do bem. Que somos capazes de fazer o bem. A Bíblia diz, não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O bem que a Bíblia diz aqui, irmãos, é o bem nos critérios de Deus. É o bem nos critérios que Deus estabelece como bem. Porque aqui é Deus falando conosco, é Deus atribuindo esses adjetivos. É por isso que a cruz de Cristo, o Cristo morrendo na cruz, quando realmente entendido, é uma ofensa. É uma ofensa para o homem, é uma ofensa para nós. As pessoas dizem, Cristo morreu na cruz por amor. Sim, é verdade. Ele morreu na cruz por amor, mas ele morreu por justiça também. Não foi só por amor, mas foi por justiça também. Foi para salvar homens imprestáveis aos olhos de Deus. Para salvar perdidos, extraviados, inúteis, pecadores miseráveis. Agora, ouvir isto é terrível se você não tem um consolador. Se você não tem fé em Deus e tem fé na cruz. Crer na cruz de Cristo, crer na justiça de Cristo, significa admitir que somos miseráveis pecadores, imprestáveis. É isso que significa. É o que a cruz está dizendo para nós. É o que Cristo veio fazer para salvar homens assim, dessa natureza. Homens com esse caráter, homens com esta condição. Então, quando nós compreendemos a convicção e a profundeza disso, nós então olhamos para Cristo como o Salvador, a esperança e a propiciação, como a minha única propiciação diante de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo, isso muda tudo. O homem então passa a compreender, o homem precisa chegar nesse ponto. E Deus tem muitas maneiras de fazer isso. De nos fazer com que a gente perceba
que esta é de fato a nossa condição. Nós podemos ficar na igreja ouvindo essa pregação durante muito tempo e não entender, mas Deus tem os seus meios de nos fazer entender e chegar a essa compreensão. E graças a Deus, se Ele fizer isto por nós. E graças a Deus se Ele fizer isto por nós. Porque quando o homem chega neste ponto e olha para Cristo, a salvação chegou para ele. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados, ou seja, muito mais do que felizes são os pobres de espírito. Aleluia, bem-aventurados são os pobres de espírito. O que significa os pobres de espírito? Os que não têm virtude nenhuma, os que olham para si e não reconhecem virtude nenhuma. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, como eu disse, seria um problema, é um problema admitir esses adjetivos se nós não temos um Salvador. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós temos um Salvador. Então, não temos medo, não precisamos ter medo. Não precisamos fugir da realidade de quem somos, da nossa natureza caída e pecadora aqui. Nascemos com ela. Não temos medo de admitir as nossas fraquezas, os nossos erros diante dEle. Podemos chegar diante dEle, ao trono da graça, com confiança, com segurança. Aleluia. Não tenho nada a apresentar, mas Cristo foi dado a mim. Cristo foi dado a mim. A justiça de Cristo foi dada a mim. Cristo abriu a porta. Cristo é o caminho para mim entrar na presença de Deus. Aleluia. Precisamos desta convicção. Ela precisa sempre estar em nossas mentes, nossos corações. É por isso que nós sempre vamos ouvir este evangelho que está nos mostrando as nossas deficiências, e que ao mesmo tempo está mostrando para nós o Cristo maravilhoso e Salvador das nossas almas, das nossas vidas. Então, isso explica porque Paulo tinha tanta coragem de falar e admitir essas coisas e atribuir a ele mesmo esses adjetivos, como os homens de Deus na Bíblia tinham coragem de admitir esses adjetivos e usar esta linguagem que soa estranha ao ouvido daquele que não crê em Cristo e na sua obra. Então, o cristão devidamente instruído, ele enxerga com clareza a sua condição. Veja que interessante, Jó na Bíblia, no livro de Jó, ele nos é apresentado como um homem virtuoso. Jó é apresentado na Bíblia para nós como um paradigma de virtude, um paradigma de exemplo. Olha o que é dito para nós em Jó, capítulo 1, versículo 1. O livro de Jó começa falando das virtudes de Jó. Das virtudes de Jó. Jó 1:1 começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó é apresentado no primeiro versículo como um paradigma de virtude, de exemplo.
Mas olha o que ele diz depois que passou por todo aquele sofrimento, por aquelas terríveis perdas que nós sabemos, e quando ele teve aquele encontro com Deus, olha o que ele diz, Jó 42, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja Daniel é um outro exemplo, o profeta Daniel é um outro exemplo de vida e de conduta de alguém que teme a Deus na Bíblia. Mas em Daniel capítulo 9, nos versículos 4 e 5, eu não vou ler todo o texto, mas Daniel diz, orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão, nós temos pecado e cometido iniquidades. Isaías capítulo 6, no versículo 5, após aquela contemplação, daquela visão, ele que era um profeta, no capítulo 6 de Isaías já era profeta, Isaías já profetizava, já era um homem que tinha uma revelação de Deus, uma revelação da palavra de Deus, mas quando ele tem aquela visão no capítulo 6, no versículo 5 ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora, o apóstolo Paulo foi o homem que mais usou essa linguagem na Bíblia e esses adjetivos auto-incriminadores, assim, né? Esses adjetivos negativos, né? que os homens no mundo abominam e não querem admitir a verdade sobre eles mesmos. Talvez porque Paulo é um dos maiores escritores da Bíblia, o maior escritor do Novo Testamento, ele foi o que mais usou essa linguagem, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que nós lemos na leitura oficial, ele diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Isto é, ele diz, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. É por isso que ele diz em Romanos 7, 24, que nós lemos no início, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas porque ele tinha um Salvador, como nós também temos um Salvador, se temos verdadeiramente crido em Cristo, se verdadeiramente temos crido nestas verdades, ele pôde dizer, graças a Deus, mas graças a Deus, eu sou um miserável, mas graças a Deus, eu sou o menor dos santos, mas graças a Deus, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse mas, eu estou lendo um livro do Sproul, ele diz, esta é a palavra que eu mais gosto na Bíblia, o mas.
Esse mas é a palavra que eu mais gosto. Aleluia. Por quê? Porque aqui ele está falando: eu sou um miserável, eu sou um imprestável, eu sou um inútil, eu quero fazer o bem, mas não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo realizar. Isso não é um crente fraco. Isso não são palavras de um crente fraco, imaturo. Isso não são palavras de alguém que está desviado. Isso não são palavras de alguém que viveu no passado uma vida e que agora não está vivendo mais. Não, aqui são palavras de um crente maduro, convicto da sua fé, que olha para si mesmo e não se engana, que não tem falsas presunções acerca de si mesmo, mas é capaz de se humilhar diante da cruz de Cristo, é capaz de se humilhar diante do seu Salvador e atribuir a Ele toda a honra, toda a glória pela sua salvação, pela sua vida, por qualquer bem que ele enxerga na sua vida. Ele não atribui a si mesmo, mas ele atribui a Cristo. Por quê? Por causa do mas. Ele não tem medo de dizer: sou um miserável pecador, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor e o seu Espírito possa continuar falando aos vossos corações.